Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse vídeo agora não é aula, é só um vídeo explicativo sobre o nosso trabalho interdisciplinar de português e ciências. As matérias de ciências e português nos permitiu fazer um único trabalho, graças a Deus. Então vocês vão prestar bastante atenção, a tia Adriana agora vai explicar passo por passo. A chave de correção e toda a explicação também vai estar lá na pasta de atividades. Fiquem atentos, leiam direitinho e prestem atenção no que a tia Adriana vai falar. Posso contar com vocês? Vamos lá! Então, como é que vocês irão realizar o nosso trabalho avaliativo de português? Como a tia Adriana falou, toda essa explicação também vai estar lá na pasta de atividades, tanto em português quanto em ciências. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Atividade avaliativa de português e ciências. Qual é o tema do seu trabalho? Poema sobre os animais. Por que poema sobre os animais? Olha só, o gênero textual que nós trabalhamos agora no primeiro bimestre, nós trabalhamos o poema, não trabalhamos? A característica, eu quero que você lembre disso. Qual é a característica do poema? Ele é escrito em versos e estrofes, pode acontecer rimas ou não, não é mesmo? Nem todo poema tem rima, mas tem versos e estrofes. Combinado? Então o tema do nosso trabalho é esse, poema sobre animais. Por que animais, professora? Porque em ciências nós abordamos por diversas vezes sobre os animais, quais são as suas características, como é que eles são divididos, como é que eles são estudados. Então isso, pessoal, nós trabalhamos em ciência, por isso nós colocamos um poema sobre animais, contemplando o gênero textual trabalhado em português e o tema trabalhado animais em ciências. Vamos lá? Os animais. Os animais dividem-se em dois grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os animais vertebrados são os que têm esqueleto interno. Há 5 tipos de vertebrados: os mamíferos, as aves, os répteis, os peixes e os anfíbios, ok? Os animais invertebrados são os que não têm esqueleto interno, nascem de ovos, mas entre eles há grandes diferenças. As lesmas, os molúsculos, os insetos são animais invertebrados. Além dessa divisão, muito importante, os animais têm outras diferenças, como por exemplo, a forma como nascem, a cobertura do corpo, a alimentação, a forma como respiram e como se deslocam. Então aqui, pessoal, voltou um pouquinho sobre o nosso conteúdo de ciências, que nós trabalhamos sobre os animais, que os animais podem ser divididos entre vertebrados e invertebrados. Os vertebrados são divididos em 5 grupos, os invertebrados têm um grupo maior. A tia Adriana deu aqui alguns exemplos de invertebrados. Nós trabalhamos também as diferenças entre eles sobre, por exemplo, os animais vertebrados. São 5, entre esses 5 grupos, entre eles são subdivididos também conforme as suas diferenças. Cobertura do corpo, como se locomove, qual a sua alimentação. Então tudo isso nós trabalhamos em ciências. Então isso aí foi só uma introdução para vocês voltarem um pouquinho lá sobre os animais. E aí, pessoal, qual é a orientação do trabalho? Presta atenção. Vamos lá. Você deverá escolher um animal de sua preferência para escrever um poema sobre ele. Ah, eu quero ir no grupo dos vertebrados. Ah, eu tenho um cachorro que eu gosto dele demais. Eu vou fazer um poema sobre ele. Pronto, primeiro passo, eu escolhi qual que é o animal, qual que é o grupo que eu vou querer. Ah, vertebrados, sobre os mamíferos, que é o cachorro. Ótimo, escolhi o animal, primeiro passo. 2, no poema deverá conter pelo menos 3 características do animal que você escolheu. Então eu escolhi um cachorro, eu vou dar 3 características dele. Ah, eu vou falar que ele é um vertebrado, que o pelo dele, o pelo dele é macio, ele se locomove de tal forma, tá certo? A alimentação dele é essa. 3 características do animal. O seu poema deverá conter 4 estrofes e no mínimo 3 versos. Então 4 estrofes e em cada estrofe terá que conter no mínimo quantos versos? 3. Tia Adriana, pode ter mais versos? Pode, só não pode ter menos de 3. Voltando, 4 versos, 4 estrofes,
cada estrofe, no mínimo 3 versos. Lembram lá, pessoal, o que é estrofe? O conjunto de versos, ok? Presta atenção, volta lá. Se você tá com dúvida o que é estrofe, o que é verso, volta no livro de português, nós trabalhamos sobre isso. Então vamos lá. O seu poema deverá ter 4 estrofes e no mínimo 3 versos em cada estrofe. Com destaque ao tema em questão. Poderá ter rimas ou não. Então quer dizer, o seu poema pode ter rima como não pode. Porque a tia Adriana sabe que rimar não é fácil. Não tem problema se o seu poema não tiver rima. Próximo. Pode consultar o livro de ciência para obter informações sobre o animal que escolheu ou utilizar outros recursos para pesquisa. Pode ir na internet para saber sobre o animal que você escolheu. Ah, eu quero fazer sobre um avestruz. Então você vai lá, se o seu livro de português, o seu livro de ciências não tem essa explicação, você busca em outro lugar. Não tem problema. Próximo. Use a sua criatividade para fazer o seu trabalho com bastante capricho e organização. Pessoal, quando eu falo do capricho e da organização, é porque o poema tem a característica dele. Você não pode escrever o seu poema em parágrafos, porque não é a característica do poema. É em versos e estrofes. Combinado? É disso que a tia Adriana está falando. Para finalizar, insira imagens para ilustrar o seu trabalho. Ah, tia Adriana, eu não quero colar, eu quero desenhar. Ótimo, eu prefiro. Pode desenhar, porque eu adoro o desenho de vocês. O seu trabalho poderá ser feito no Word ou no PowerPoint e deve ser enviado para o e-mail da professora. Qual é o e-mail? Vocês já sabem. adrianaalencar@carmensales.com.br. Tia Adriana, eu não sei mexer no Word. Eu quero fazer escrito, fotografar ou escanear o trabalho e mandar. Pode, pessoal. O importante é que o seu trabalho chegue na caixa de mensagem da tia Adriana. Combinado? Não tem problema. Tia Adriana, eu tô com dificuldade de mandar por e-mail. Esses dias eu recebi um trabalho bem bonitinho pelo chat. Não tem problema. O importante é que seu trabalho chegue para tia Adriana. Tá certo? Eu confio no trabalho de vocês. Usem a ferramenta que vocês sabem, que vocês vão dar conta. Tia Adriana, eu não consigo usar a ferramenta do computador. Eu consigo fazer à mão, tiro foto e mando. Ótimo, tá ótimo, pessoal. O importante é que você faça o seu trabalho da melhor forma possível. E eu confio em vocês, na criatividade, a forma que vocês vão trabalhar. O importante é fazer. De qualquer jeito, de forma alguma. Até porque nós temos uma chave de correção que eu vou falar sobre ela já já. Qual a data de entrega, pessoal? 27/4, a próxima segunda-feira. Combinado? Então vamos agora para a chave de correção. Ah, tia Adriana, 2 chaves de correção? Sim, pessoal, 2 chaves de correção. Uma de ciências e uma de português. Em ciências, o que a tia Adriana vai avaliar? Característica do animal, você fez? Imagens, tem. Capricho e organização, tem. Então, característica 6, imagens 2 pontos, capricho e organização 2 pontos. Se eu somar 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. Então, totaliza para ciências 10. Ok? Cuidado que você pode ganhar uma nota em ciências e outra em português. Porque se você deixar a desejar alguma coisa aqui em português, pode ser que aqui você ganhe 10 e aqui você não consiga ganhar 10. Tá certo? Aqui você ganha 8, aqui não. Para você ganhar 10 nos dois, você tem que seguir os critérios que a tia Adriana tá falando aqui, ok? Vamos lá. Itens avaliados em português. Estrutura e característica do poema. Ah, eu escrevi sobre o animal, eu falei como ele é, mas eu não fiz em versos e estrofes. Eu fiz, foi um parágrafo. Então aqui você já vai perder ponto. Por quê? A característica do poema qual é? Estrofes e versos. Combinado? Imagens. Ah, eu esqueci de desenhar, eu esqueci de colocar imagem. Não tem como você ganhar o seu ponto. Ah, tá falando de um cachorro e coloca a foto do avestruz? Também não tem como, né, gente? Porque você tem que seguir um critério pro seu trabalho. Se você tá falando do cachorro, é imagens de cachorro que você vai desenhar ou colar. Capricho e organização, gente, aparece em tudo. Vocês estão vendo aqui? Por quê? Isso é muito importante, você fazer o seu melhor. Então, aqui, ó, 6 mais 2,
8, 8 mais 2, 10. Tá certo, gente? Não é que o trabalho vale 20. 10 aqui, 10 aqui. Não, o trabalho vale 10. Só que você vai ser avaliado por matéria, seguindo os critérios que estão aqui. Tá certo? Muito bem, os itens avaliados estão aí. Eu confio no trabalho de vocês. Façam o melhor, da forma que ficar melhor para você. Use a ferramenta que você dá conta de fazer. É no computador? Faça no computador. É com a sua mãozinha, manuscrito, fazendo desenho. É do jeito que você der conta. Ah, tia Adriana, aqui eu não tenho como fazer no computador, porque a minha mãe foi trabalhar, levou o computador. Não tem problema, tá certo? Um beijinho no coração de vocês e eu confio no trabalho.